Astrologia Esotérica, de Alan Leo. Capítulo 2. Astronomia Oculta. Nenhuma pena, nem mesmo a do anjo dos registros, pode descrever toda a essência da verdade, a menos que o homem encontre a sua resposta no santuário do seu próprio coração, no mais profundo da sua divina intuição. Doutrina secreta. Os astrólogos falam da influência planetária com um grau de confiança que às vezes incomoda aqueles que não abordam o tema ao longo de linhas de estudo místicas ou ocultas e que estão mais familiarizados com os métodos de ciência concreta, por um lado, ou com os da utilidade prática comum, por outro. No final, quando os nossos conhecimentos a respeito do tema estiverem completos, veremos que todos esses métodos de considerar a astrologia se fundem em um só. O homem de ação encontrará aquilo que lhe é de valor prático na vida diária. O estudioso compreenderá que é uma ciência tão definida como qualquer outra e que forma um capítulo de um grandioso e vasto esquema de filosofia, enquanto o místico descobrirá que o seu valor religioso é transcendente e sublime, porque faz parte de um dos 7 métodos de abordar as coisas espirituais. No entanto, neste momento, estamos apenas no alfabeto da ciência e são tantos os capítulos que ainda há para se aprender. Nem sempre é fácil explicar o não descoberto em termos familiares, traçar um mapa dos céus como se tratasse de um subúrbio de Londres. A telegrafia sem fios, pela qual os corpos celestes influem sobre o homem, pode ser considerada de vários pontos de vista, como um sistema de vibrações, cada uma delas de seu género e cada uma transportando algum tipo peculiar de energia, capaz de produzir o seu efeito sobre nós, como um método mediante o qual a vitalidade especializada de um planeta é irradiada para todos os outros, para ser utilizada por eles e pelos seus habitantes de acordo com a sua capacidade para a receber, e como um esquema pelo qual o tipo de consciência que evolui em relação a cada corpo celeste envia a todos os outros do sistema solar a sua força de vontade, o seu pensamento e o seu sentimento para serem utilizados por todos em troca do que recebe desses outros. Seja qual for o ponto de vista que adotemos, qualquer influência que chega até nós e até à nossa Terra só vem através do zodíaco, que modifica e adapta tudo o que passa por ele. A forma primária e modificada de energia planetária não é jamais experimentada, mas unicamente aquele tipo de energia misturada e composta que resulta da sua adaptação às condições especiais dos signos do zodíaco e da aura da Terra. Por exemplo, nunca recebemos a influência pura de, digamos, Júpiter, pois ela sempre chega mesclada com a do signo zodiacal em que está colocado esse planeta num dado horóscopo. Na verdade, a complexidade é ainda maior do que vimos, pois, como sabe qualquer astrólogo, os aspectos dos outros planetas exercem um poderoso efeito modificador sobre qualquer corpo celeste. Júpiter em oposição a Saturno não é de modo algum como Júpiter em trígono com Marte. Os acontecimentos que ocasiona e o tipo de caráter que revela são completamente diferentes dos dois casos. E vendo que um planeta está com frequência em aspecto com meia dúzia de outros num horóscopo e que cada um deles está modificado pelo signo, através do qual a sua influência é transmitida para a Terra, a complexidade resultante é maior do que geralmente se compreende, ou do que alguns estudiosos estariam
dispostos a admitir. O ponto mais próximo da simplicidade ocorre quando o planeta está livre de aspectos, o que raramente ocorre, e mesmo assim não se observa uma simplicidade completa ou algo que poderíamos chamar de isolamento atômico. Os resultados dessas combinações de influências parecem ser mais análogos aos compostos químicos que às simples misturas. A água é formada pela combinação química de gases de hidrogênio e oxigênio, mas a água possui propriedades que não manifestam nenhum dos seus constitutivos em separado. Também podemos utilizar a analogia da harmonia musical. Quando duas notas, dó e sol, soam juntas, ouvimos algo mais que o som do dó acrescido do som de sol. Ouvimos também aquele tipo especial de harmonia característico do intervalo musical chamado de quinta, e é fácil observar que se uma pessoa jamais tivesse ouvido as notas, exceto em combinação, sua estimativa do valor de qualquer nota simples, tomada separadamente, poderia ser muito inexata. Esta é, no entanto, a situação de todo o astrólogo. Ele nunca experimenta a influência de um planeta, exceto em combinação com a do seu signo. Certamente esta é a causa de muitos dos erros cometidos quando atribuíram poderes e características aos signos e aos planetas. Cada estudante aborda o tema primeiramente do ponto de vista do seu próprio horóscopo, com as suas complexidades e intricações especiais, e secundariamente do ponto de vista de uns tantos horóscopos de pessoas que ele conhece bem, e assim temos o espetáculo de pesquisadores que sustentam opiniões completamente diferentes sobre alguns temas. Um considerará Netuno como um planeta maléfico, outro como benéfico. Um considera Saturno como o tipo do sacerdote e outro como o de homem de Estado. Mas um parece que Balança é um signo de isolamento e de independência, e para o outro ele implica em união e dependência mútua. Essas e outras opiniões divergentes sustentam-se realmente e expressam-se ainda hoje. Em grande parte, o mesmo sucede com uma pessoa que começa a ter a faculdade de clarividência. Percebe as cores das auras dos outros somente através dos matizes modificadores de sua própria aura, e é provável que lhes atribua características que, na verdade, pertencem a ela mesma ou que foram alteradas por terem sido vistas por entre as cores especiais que rodeiam o próprio vidente. Na prática, o astrólogo tenta superar a dificuldade ampliando a sua experiência e tomando a média de um grande número de observações. É verdade que Marte, elevando-se em Carneiro, não dará o mesmo tipo de personalidade que Marte elevando-se em Touro, e ambos se diferenciarão um pouco do mesmo Marte elevando-se em Gêmeos, mas de qualquer forma Marte entra em cada uma dessas combinações e, se é possível abstraí-lo da influência dos signos sucessivos, o tipo devido ao planeta permanecerá e será o mesmo em cada caso. O ocultista clarividente diz-nos que as ilusões existentes num plano não podem ser completamente superadas enquanto a consciência não se elevar a um plano superior, contemplando dali os planos inferiores, que as infinitas complexidades e intrincações do plano astral, por exemplo, só podem ser vistas em suas verdadeiras proporções mediante uma visão pertencente ao plano seguinte, mais além, e que a verdade sobre a personalidade, sua formação, solução e trajeto pelos diversos mundos
a que pertence não pode ser plenamente compreendida enquanto a consciência não se elevar acima da personalidade em seu conjunto. De modo semelhante, a influência de Júpiter jamais pode ser percebida claramente por um astrólogo que está sujeito a condições perturbadoras e distorcedoras, inevitáveis para quem vive nesta Terra. A própria Terra não será vista na relação correta com os seus planetas companheiros, enquanto não transcendermos as limitações de Terra e a que poderia denominar-se personalidade da Terra. O zodíaco não pode ser compreendido senão quando se tenha desenvolvido um grau de consciência que permite explorar o círculo da necessidade desde acima e além dele. A cadeia de mundos em conexão com a qual evoluímos e da qual a nossa Terra faz parte não é vista realmente senão quando se alcança um grau de evolução suficiente para levar a alma além daquele plano ao qual pertence o mais elevado deles, quando serão vistos em suas relações corretas e se compreenderá a verdadeira função de cada um. Podemos tomar como um amplo princípio geral o de qualquer plano superior ou mundo representa uma unidade relativa quando comparado com o seu inferior imediato, o qual é uma multiplicidade relativa. Compreender é reunir fragmentos esparsos de sentido ou ideias relativamente isoladas e descobrir o que têm em comum, qual a unidade subjacente a todas elas. A unidade representa o plano, o mundo ou o ponto de vista superior e a multiplicidade do mundo inferior. A última palavra dos mistérios do nosso sistema solar, do ponto de vista do astrólogo ou de qualquer outro, não pode ser entendida enquanto não se alcançar na consciência a unidade final do sistema, e esta é a razão para se fazer ressaltar o ponto de vista místico das coisas e a metafísica como meio de complementar e unificar aquilo de outro modo seriam leis e experiências dispersas e sem coordenação. A ciência constitui a sua própria justificação para a existência e não tem necessidade de defesa, mas não pode alcançar a sua plenitude enquanto a alma não tiver apreendido a transpor o umbral do mundo fenomenal exterior para entrar no mundo interior que o transcende. Uma consciência, uma vida, uma energia penetra todo o sistema solar, concretamente a do grande ser que o formou no princípio e continua a sustentá-lo, o Logos solar. Toda a forma de energia que flui através da matéria dos diversos planos do sistema é derivada diretamente dele. A sua vitalidade, irradiada do Sol, anima os corpos de todos os seres vivos e todo o modo de consciência humano ou de outra ordem origina-se nele. Ela é a unidade subjacente que transcende e sintetiza a vasta multiplicidade de todo o sistema, tanto em termos de consciência como de força ou de matéria. Qualquer unidade, tanto material como espiritual, durante a sua manifestação como existência separada, deve exibir necessariamente três aspectos. Em primeiro lugar, atua sobre o que a rodeia. É positiva e efetua mudanças em relação ao que a rodeia. Em segundo lugar, o que a rodeia atua sobre ela. É negativa e reage a ela em termos de estímulos recebidos de fora. E em terceiro lugar, coordena e equilibra estes dois aspectos numa média neutra entre os dois extremos. De modo semelhante, o Logos solar, durante a sua manifestação,
mostra os três aspectos ou pessoas da Divina Trindade chamados os três Logos, entrando na manifestação desde a desconhecida obscuridade do além. Ele é uma unidade transcendente, mas exibe três aspectos durante uma vida do Sistema Solar. O terceiro Logos molda a matéria do futuro sistema e configura-o em átomos, dos quais há 7 tipos adequados para atuar como veículos para 7 classes diferentes de consciência e dispostos em 7 grandes planos, dos quais o físico é o mais baixo. O princípio fundamental aqui é a separação ou criação. O segundo Logos desenvolve veículos ou corpos de vários graus, animados pela vida e movidos pela consciência. O princípio fundamental aqui é a harmonia, equilíbrio, a reunião de átomos esparsos e vidas separadas. Finalmente, o primeiro Logos desenvolve o ego dentro dos veículos, confere aquela classe de autoconsciência que, começando pela separação e isolamento dentro dos seus próprios veículos, termina na compreensão da verdadeira unidade do todo. As três quadriplicidades dos signos zodiacais ilustram, com traços amplos, esses três modos sublimes em que ele se manifesta, os signos mutáveis ou rajásicos, que correspondem ao terceiro Logos, os comuns, cardinais ou sáttvicos, ao segundo Logos, e os fixos ou tamásicos ao primeiro Logos. Não devemos cometer o erro de supor que esses signos são realmente os três Logos, porque isso não pode ser dito nem dos signos, nem dos planetas, mas como a energia, vida e consciência divinas estão difundidas universalmente através da matéria de cada plano, é lícito buscar a realidade subjacente relativa à diversidade superficial. O Sistema Solar. O Sistema Solar, em seu conjunto, pode ser considerado como um corpo do Logos. Cada plano, desde o físico mais baixo até ao espiritual mais elevado, está energizado e animado por esta vida e consciência, tal como o corpo humano o é pela vida e consciência humanas. As propriedades da matéria em cada plano estão projetadas e desenvolvidas por ele no seu aspecto de terceiro Logos. A vida de todo o plano e reino, inclusive a vida elementar, invisível, deriva diretamente dele como segundo Logos, e toda a forma de autoconsciência se origina nele como primeiro Logos. Dele, como o Pai único de tudo, emanam 7 grandes seres, chamados arcanjos ou logos planetários, inferiores unicamente a ele mesmo, mas superiores a todos os outros seres dentro do Sistema Solar. Cada um preside a 1/7 parte de todo o sistema e é a cabeça suprema de um dos 7 esquemas de evolução. Tais 7 seres são os verdadeiros 7 governantes e não as esferas do plano físico, a que nos referimos com frequência. São poderosas inteligências espirituais que extraem a sua energia, vida e consciência da grande e central vida una de tudo, o Logos solar, manifestando cada uma delas um modo diferente dele, segundo a obra que devam realizar e o tipo de evolução sobre a qual tenham de presidir. Cada um dos 7 logos planetários tem, sob o seu encargo, milhares de milhões de almas em todos os estágios de desenvolvimento, algumas ainda no estágio elemental, mineral, vegetal ou animal, outras humanas como nós e outras ainda além do humano. São a fonte primária
sob o logos solar dos 7 princípios do homem, que atuam através das 12 ordens criativas menores, representadas pelos signos espirituais diferentes dos físicos do zodíaco, representando coletivamente o mundo septenário. São os verdadeiros criadores do universo septenário e agem de acordo com o desenho esboçado pela sabedoria do Logos solar, Uno e Trino, cujos 7 raios criativos, poderes ou centros são eles mesmos, e toda a alma da Terra pertence espiritualmente a um ou ao outro. Existindo em elevadas regiões espirituais, vigiam a formação e evolução de cada globo visível e invisível dentro do sistema solar. Há dentro de cada um dos seus 7 domínios multidões de inteligências menores que obedecem à sua vontade, elaborando planos e mundos e os diversos reinos da natureza, fornecendo a inteligência que está por trás das chamadas leis da natureza e guiando as correntes de influência que passam de cada planeta a todos os demais. Já foram dados vários nomes a essas hostes subordinadas que trabalham na administração das leis da natureza. Denominaram-nas deuses, anjos ou elementais ou espíritos da natureza, segundo o seu estágio de evolução e o plano ou estado em que operam. Em outros tempos, quando os deuses andavam com os homens, eram conhecidos e a sua função na natureza era totalmente compreendida, mas agora já não são reconhecidos. Foram esquecidos pela maioria, salvo pelos poucos que sabem o papel que desempenham nas obras da natureza. As cadeias planetárias. Cada logos planetário preside a um esquema diferente de evolução, que se realiza em 7 planetas distintos existentes nos 3 planos inferiores do Sistema Solar, como se vê na figura 1. Este grupo de 7 globos recebe o nome de cadeia, e há 7 destas cadeias dentro do Sistema Solar, e a alguma delas pertence cada um dos planetas visíveis. No caso da nossa Terra, há os globos A e G no plano mental e os globos B e F no plano astral. E esses 4, por conseguinte, são invisíveis à visão física comum. Mas o globo C é o planeta Marte, o globo D é a nossa Terra e o globo F é o planeta Mercúrio, de modo que 3 dos 7 dos planetas físicos visíveis e os outros 4 são invisíveis. Há apenas outra cadeia septenária com 3 planetas físicos. É a cadeia de Netuno, porque há 2 planetas físicos existentes além de Netuno que pertencem à sua cadeia. Este facto indica que as evoluções representadas pela Terra e Netuno se encontram espiritualmente no mesmo estágio de evolução, ou seja, o 4º estágio ou Manvantara, porque somente neste estágio há 3 planetas físicos numa cadeia. A primeira e a 7ª encarnação de qualquer cadeia não tem nenhum planeta inferior ao mental. Na segunda e na 6ª, o planeta inferior da cadeia é astral. Na 3ª e na 5ª é físico. E na 4ª são físicos 3 planetas. Os 7 logos planetários estão representados no plano físico pelos planetas Vulcano, Vênus, a Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um desses é um globo numa cadeia septenária, de modo que, embora a Terra e Netuno se encontrem no mesmo estágio de evolução,
pertencem a tipos completamente diferentes. O Sol, o oitavo, é o grande pai dos 7 pais, porque cada um desses 7 logos planetários é o pai celestial daquelas almas que pertencem ao seu tipo de evolução espiritual. O nosso sistema solar é um todo consciente, vivo e orgânico, e há milhões de tais sistemas, alguns menores, alguns enormemente maiores, dentro do universo total. Recebe um tipo particular de vida e consciência através do logos solar, que se encontra em união consciente com o vasto universo, recebendo vida dele e desenvolvendo-lhe vida, tal como cada planeta envia e recebe dentro do sistema. Esta vida, recebida de fora, pode ser comparada com um raio de luz branca, una e uniforme em si mesmo, mesmo que imediatamente se decompõe em 3 bases fundamentais de cor, correspondentes aos 3 logos planetários. Cada um destes recebe do logos solar um tipo diferente de vida e consciência que resulta dessa decomposição e análise. Os 7 planos. Começando de novo este estágio, vemos com a imaginação cada logos planetário recebendo um tipo especial de vida e consciência, utilizando-o para os fins da classe de evolução realizada na cadeia de globos que precede. Por exemplo, o logos planetário da nossa cadeia terrestre tem o seu próprio colorido especial e o raio que recebe divide-se, por sua vez, em 7 sub-raios, um dos quais pertence a cada um dos 7 globos da cadeia. No nosso atual estado de conhecimentos, seria como se cada um de tais globos estivesse animado por um ser, chamado espírito do globo, cujo corpo parece ser o próprio globo e que recebe e adapta ao tipo de evolução ali realizada, o sub-raio que lhes é transmitido através do logos planetário. Da mesma maneira que o logos solar envia 7 sub-raios aos 7 espíritos planetários da sua cadeia, existe uma correspondência geral entre raios e sub-raios com relação à escala septenária. O que são os 7 globos para a cadeia em seu conjunto são as 7 cadeias para o sistema solar como conjunto, mas ainda não possuímos suficiente informação para decidir qual seria a ordem exata de correspondência. O sistema solar é um todo orgânico e, num sentido subordinado, cada cadeia de 7 globos é também um todo orgânico. Cada todo compõe-se de partes, mas estas dependem mutuamente umas das outras. No caso de uma cadeia, estabelece-se constantemente entre os 7 globos uma circulação de forças físicas e de outros tipos, bem como de vitalidade, embora o ponto de máxima atividade esteja centrado às vezes num globo, às vezes noutro, segundo o estágio de evolução alcançado. Assim, os 7 globos de uma cadeia estão mais estreitamente associados entre si e dependem mais um do outro para o intercâmbio de influências vitais e conscientes que os diversos planetas físicos. Esta é uma parte da astrologia oculta, a cujo respeito não se sabe praticamente nada, mas de algum modo misterioso, a posição e condições dos 7 planetas físicos anteriormente mencionados constituem uma pista das condições e influências das 7 cadeias. Relativamente aos 7 planos de que se compõe o sistema solar, encontra-se uma subdivisão e correspondência similares.
O plano físico é o mais baixo, o plano astral é o seguinte. O mental segue o astral e logo vem o plano intuitivo, depois o átmico ou espiritual, logo o anupadaka e o adi, ou planos supra-espirituais, sendo cada plano superior mais etéreo, mais sutil e de maior extensão que o que está embaixo. Nos 3 planos inferiores, como vimos anteriormente, encontram-se os 7 globos da cadeia terrestre. Cada plano divide-se em 7 subplanos, que são para o plano em seu conjunto o que os 7 planos são para o sistema solar como um todo, e os subplanos de qualquer plano correspondem em ordem aos 7 planos. No texto a seguir, é necessário distinguir cuidadosamente entre o que se diz com referência aos planos e o que se diz com referência aos subplanos. No plano físico, as 4 subdivisões inferiores são sólidas, líquidos, gasosos e etéreos, que correspondem ao que chamamos terra, água, fogo e ar. Estes 4 entram na composição de cada planeta físico e, ao fazê-lo, especializam-se de algum modo, porque se diz que os átomos variam suas proporções de combinação em cada planeta. Os 3 subplanos superiores do físico, que às vezes se designam com o nome dos éteres superiores, mas que também são chamados superetérico, subatômico e atômico, sendo este último o mais alto. Não estão especializados desta maneira, mas são comuns a todo o sistema solar, sendo os canais pelos quais se transmitem várias formas de energia e vitalidade de um planeta a outro, incluída a influência astrológica no que esta tem de física. Os tipos de vida e consciência que caracterizam os 7 planetas do sistema solar resumem-se em 7 grandes inteligências. Os regentes dos planos que correspondem e são aspectos dos 7 logos planetários. 2 destes planos, os 2 mais altos, ultrapassam a nossa concepção no estágio atual do nosso desenvolvimento e não entram na nossa atividade evolutiva, de maneira que apenas 5 devem ser considerados atualmente como reais para nós. São estes os senhores do plano físico: Terra, Ksiti ou Kubera; do plano astral, Água, Varuna; do plano mental, Fogo, Agni; do plano búdico ou intuicional, Ar, o Vaio; e do plano átmico ou espiritual, o Éter ou a Caixa. Estes relacionam-se também com os tattvas, modos de movimento na matéria que determinam a forma e propriedades dos átomos últimos de cada plano, que correspondem aos 5 sólidos platónicos que nos atraem mediante os nossos 5 sentidos ativos da seguinte maneira: terra, olfato; água, paladar; fogo, visão; ar, tato; a caixa, som. Os 4 estados ou planos são penetrados universalmente pelo quinto, éter ou a caixa, que por sua vez é tríplice, de certo modo, porque inclui os 2 superiores que se encontram além dele, e aqueles que hoje em dia ainda não podemos responder em separado. No caixa fica impressa a memória de tudo que tem lugar na natureza, todo o pensamento, palavra e ação, em cada um dos outros planos.
Os 5 planos possuem certas qualidades sumamente difíceis de descrever, que resultam naturalmente da estrutura da matéria do plano, segundo se exprime nos últimos átomos e tátuvas, e que são capazes de expressão em termos de matéria ou de consciência. Terra, contração e coesão, ação. Água, o equilíbrio entre expansão e contração. Sentimento, fogo, expansão, separação, individuação, autoconsciência. Ar, interpenetração, relação, sabedoria. A caixa, espaço, unidade, vontade. Cada um dos 5 estados ou elementos é polarizado, sendo positivo e negativo, aspirante e inspirante, descendente e ascendente, fazendo um total de 10, e estes, com os 2 que se encontram além, fazem 12, correspondendo aos signos do zodíaco. Planos e subplanos. Veremos que um termo tal como terra, empregado para designar um estado de matéria, aplica-se às vezes ao plano físico em seu conjunto e às vezes à mais baixa subdivisão deste. Analogamente, que água significa às vezes o plano astral e às vezes a segunda subdivisão ou líquida do plano físico. Isso ocorre porque planos e subplanos correspondem-se exatamente uns com os outros. Na verdade, em certo sentido, a água do plano físico pode ser vista como resultante da influência do plano astral que se lança para baixo, para o físico, de modo que a subdivisão do plano inferior se acha em contacto com o plano superior em seu conjunto e é possível passar de um para o outro. A classificação setenária é a pista do sistema solar, tanto em termos de consciência como de matéria. Resulta dos 3 aspectos de todas as coisas manifestadas e dá origem à classificação em 12 classes familiar ou zodíaco. Foi indicado que as 4 subdivisões inferiores do plano físico entram na composição dos globos físicos e que as 3 superiores são comuns a todo o sistema. A influência das 3 superiores, que atuam sobre as 4 inferiores das 3 variedades de cada um desses 4, 12 no total, no mesmo princípio, podem ser aplicados de um modo mais amplo para incluir os planos do sistema solar e os corpos do homem. A julgar pelo número de globos, a influência do duodenário prevalece atualmente no plano físico, pois o número de planetas físicos reais é 11, incluídos Vulcano e os 2 mais além de Netuno, e o Sol completa o número de 12. No entanto, este número parece variar em diferentes períodos da vasta história de todo o sistema e produzem-se mudanças em ritmos enormemente longos, dos quais a ciência não tem ainda pista alguma. A nossa cadeia terrestre tem 3 de seus globos no plano físico, e o mesmo pode ser dito da cadeia de Netuno. Mas não foi assim no passado distante, nem o será sempre no futuro mais remoto.